Nosso seminário de teologia hoje trata do tema Teologia da História. A expressão pressupõe que a história está ao desenrolar dos fatos humanos, tem uma lógica, tem um telos, no sentido de um fim planejado. A expressão teologia da história, portanto, carrega consigo uma dimensão racional da fé. Pode parecer a alguns um tema um pouco metafísico ou mesmo distante, mas eu quero apenas lembrar que em todos os momentos nós tropeçamos na teologia da história, no significado dos acontecimentos e dos fatos em nossas vidas pessoais e na vida de nossa nação e de nosso mundo. Por exemplo, quando uma pessoa morre, é comum ouvirmos a seguinte expressão: chegou o dia dela. Morreu porque chegou o seu dia. Isso é uma expressão de teologia da história, segundo a qual há uma predeterminação do calendário de nossa vida. E quando nessa predeterminação chegar o tempo de se encerrar a nossa jornada, ela será encerrada, independentemente do que tivermos feito ou do que estivermos fazendo. Isso é teologia da história. Quando também, por exemplo, na nossa família alguém faz escolhas que geram dor, nós vamos orar para que Deus liberte essa pessoa do seu vício, do seu drama, das consequências da sua escolha, ou mesmo que faça uma revisão na sua escolha. Isso é uma teologia da história. Há um pressuposto aí que Deus pode intervir na vida das pessoas e, às vezes, independentemente da vontade delas. É uma teologia da história. Quando uma doença, sobretudo aquela de ordem terminal, acomete um corpo, nós não nos detemos em explicações, às vezes sim, mas quase sempre nós rogamos de Deus a intervenção dele para providenciar a cura para aquela pessoa, a saúde para o corpo. Esta oração contém uma teologia da história. Deus é aquele que intervém e muda o curso das coisas, inclusive das coisas piores da vida. Quando um país se afunda numa crise política econômica, aqueles que creem se dividem sobre como orar nessas condições. Mas quem ora o faz porque está esposando uma teologia da história, segundo a qual Deus também se importa com os destinos das nações e faz ações para mudar o curso dessas situações. Quando a pessoa obtém um sucesso na sua carreira, num concurso, numa empreitada de qualquer natureza, às vezes ouvimos dizer que fulano de tal é um predestinado. É o caso no futebol, não é? Lá nos 45 minutos do segundo tempo, um jogador que teve uma atuação modesta ao longo do prélio, saca uma jogada genial, dribla todos os defensores e faz um gol antológico. Estava predestinado àquela glória, dizemos às vezes. Essa expressão também contém uma teologia da história. Assim, a ideia de que todos temos um dia certo para morrer, ideia esposada pela maioria da população, cristã ou não, nos coloca no centro de uma interpretação fatalista da história,
que põe todos os fatos como previamente determinados pelo destino ou por Deus. A oração por livramento ou cura ou libertação de um vício traduz a fé em Deus, ao mesmo tempo é aquele que transcende as coisas humanas, mas ao mesmo tempo intervém nas humanas coisas para alterá-las. A conversão de alguém a Jesus Cristo, como a de Saulo de Tarso no caminho para Damasco, nos arremete ao epicentro da liberdade humana. Uns sugerem que os seres humanos estão predestinados irresistivelmente à redenção e não importa o que façam, serão redimidos, serão salvos. Outros pensam que o livre-arbítrio humano faz parte incondicional da história da salvação. Sobre esse capítulo em particular, livre-arbítrio e predestinação, eu vou tratar na semana, não é esta, a outra semana, porque na próxima semana trataremos aqui do tema Gente Cansada de Igreja, como parte do Congresso Proclame. Mas na outra semana, então, falaremos sobre esse tema. Quem desejar se inteirar antecipadamente, eu fiz uma palestra sobre esse tema na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, está disponível e eu posso, então, lhe mandar o link, você pode ouvir, mas eu vou retomar esse assunto aqui em nossa igreja em data posterior, na última semana, então, de outubro. Feitas essas observações, essas situações da vida, a morte, a cura, a intervenção, a libertação, ou o contrário disso, tudo isso nos coloca uma tarefa. Nós temos que pensar teologicamente a história. E quando nós pensamos teologicamente, nós amamos a Deus. Os fatos de nossas vidas, eis a pergunta, têm um propósito ou são meramente resultados de uma combinação de acasos? O que nós chamamos de história tem um sentido, seguindo em direção a um fim. O único sentido que tem a história é aquele que nós lhe atribuímos. Há muitos anos acontece esse fato aqui, foi marcante na minha vida. Eu fiz uma viagem até a Piracicaba, morava em Belo Horizonte. E tendo eu um convite para fazer uma palestra em Campinas, estiquei então até Piracicaba. Tomei um ônibus, peguei depois vi saber o nome da rodovia, Luiz de Queiroz, e fui em direção a Piracicaba, cerca de 70 quilômetros. Ao passar por aqueles canaviais, eu disse para mim mesmo, eu acho que um dia eu vou morar aqui. Fui a Piracicaba, fui lá meramente fazer uma visita à universidade, voltei para minha casa e fui fazer uma viagem um pouco depois a Fortaleza, também a trabalho. E lá minha esposa, naquele tempo não havia telefone celular, né? Ou se havia, eu não tinha. Ela me telefonou quando falamos à noite, disse, olha, o reitor da Unimep quer falar com você. Então eu peguei a minha viagem, fui até São Paulo, de lá ele mandou me buscar em Piracicaba. Ele então me convidou para trabalhar na universidade, e lá fiquei 6 anos. Isso tem algum significado? Ou foi meramente um acaso? Ou aquela minha ideia ali nasceu do meu coração como algo totalmente intra-humano, imanente? Ou Deus estava me dizendo alguma coisa, me preparando para alguma coisa? De fato, quando eu recebi o convite, eu liguei logo com aquela história. Obviamente que eu tratei isso tudo como sendo a revelação de Deus na minha vida. De fato, foram anos muito
propícios, eu posso dizer que estou aqui hoje por causa daqueles anos hoje. Como qualquer coisa na vida, o que vem antes vai nos condicionando ao que vem depois. Então essa é a pergunta. Uma vez perguntaram a Jean-Paul Sartre, o grande filósofo existencialista, se a vida tinha sentido. Ele disse: a vida tem o sentido que você dá a ela, ou seja, não tem sentido. É um caos desordenado e que nós colocamos ordem nessa coisa. De um lado, há aqueles que pensam então que tudo é pré-determinado por Deus. Jean Calvin, ou João Calvino, construiu todo o seu sistema, não só soteriológico, mas eclesiológico, em torno da ideia de que a soberania de Deus faz com que ele previamente determine todos os fatos da vida, os bons e os ruins. Colocando, portanto, a soberania divina acima da liberdade humana, que nesse caso é muitíssimo condicionada. Coloquei aqui dois elementos bastante antípodas, bastante contraditórios, para mostrar os caminhos pelos quais nós muitas vezes trilhamos. Mas eu quero só repetir que eu e você, cada um de nós, tem uma filosofia da história, uma teologia da história, vive atribuindo a essa história um significado. Sem a ideia de significado, nós não nos levantamos pela manhã. Nós não realizamos nada. Para nós, todos a vida tem um significado. Qual é esse significado? Esse é o tema que acho que estou começando hoje. Aquela promessa que eu tocaria no final de outubro, acho que não vou cumprir, porque eu nem comecei ainda. Historicamente falando, partindo da ideia de que o sentido da história tem uma história, essa compreensão remonta às primeiras reflexões humanas. E penso que a primeira reflexão humana diz respeito à liberdade do ser humano. Quando nós pegamos a primeira história que aparece na Bíblia, que é a história do pecado, nós observamos muito claramente que a questão ali era a da liberdade. Quando nós prosseguimos nessa história e Caim faz aquela indagação retórica ao Criador, dizendo: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Embora fosse uma mentira aquela pergunta, continha também uma filosofia da história. Ou seja, pergunte a Abel, ele é responsável pela sua vida. É uma maneira de esconder o seu crime, mas traduzindo uma meditação teológica, quando Adão decide: não, eu não vou fazer aquilo que o Criador está dizendo. Eu vou exercer a minha liberdade e vou comer do fruto. Porque a promessa do exercício da liberdade é superior a qualquer outra coisa. Por liberdade o ser humano faz qualquer coisa, até o que ele não sabe o que está fazendo. Segundo os historiadores, a primeira maneira de enxergar a história foi a perspectiva naturalista, que entende então que o ser humano faz parte da natureza. A história se desenrola como se desenrola a natureza. E esse desenrolar da natureza é bem tipificado pelas estações do ano. Um autor grego vivendo no 8º século a.C. disse que não gostaria de ter nascido naquela época, ou naquela estação, porque era a estação, do ponto de vista do intelecto, não da natureza, mas se assemelhava ao outono. Ele queria ter nascido na primavera, mas nasceu no outono da história da Grécia.
Porque na visão naturalista, a história se desenvolve naturalmente segundo os ciclos da vida, nascimento e morte, ou primavera até o outono. Porque a história toda é uma história natural. Esta foi a visão predominante, mas não única, entre os gregos. Todo o panteísmo das religiões antigas, bem como o animismo das igualmente antigas religiões, repousam nessa ideia de que não existe um sentido para a história a não ser o sentido da própria natureza. Vive-se e se morre. Nasce-se, vive-se e se morre. Não tem nada que transcenda o ser humano, nada que seja suprafísico, tudo se esgota na própria humanidade. No entanto, mesmo entre os gregos, começou a surgir a convicção, hoje comum a todos os seres humanos, em todos os lugares, de que o ser humano transcende a natureza. É parte da natureza, mas transcende a natureza. E pode, então, em meio à natureza, eleger um ideal de vida que transforma o ciclo. Na perspectiva naturalista, a história é cíclica. Se você nasceu naquela época, não adianta fazer nada. Se o país está em decadência, essa decadência vai até o seu fim, até, como no mito de Fênix, retornar ao novo alvorecer. Mas os gregos começaram a perceber, sobretudo por meio da democracia que eles descobriram ou inventaram, nesse sentido da expressão, do modo da democracia, que o ser humano pode transcender a natureza. Esta perspectiva da transcendência, então, começou a ocupar o pensamento humano. Um filósofo existencialista chamado Karl Jaspers escreveu um livro muito interessante sobre o sentido da história. Nesse livro, ele apresenta uma ideia que depois seria usada por uma teóloga alemã chamada Karen Armstrong, segundo a qual há um momento na história que ele chama de axial, em que todos os povos, num determinado momento, começaram a perceber que a história tem um sentido que transcende a natureza. Ele coloca isso no primeiro milênio antes de Cristo. Na história de Israel é quando surgem os poetas, Davi, por exemplo, os profetas, culminando com, por exemplo, o profeta Jeremias, que coloca então, sobretudo Jeremias e também Ezequiel, coloca então o homem como responsável pela sua própria história. Diz Jaspers, depois aprofunda isso Karen Armstrong, que isso aconteceu na China, embora haja controvérsia sobre isso, na Índia, embora também não seja bem aceito por todos isso, quando surgiram então o budismo, o zoroastrismo, o judaísmo nesse sentido, que são religiões que acabaram sendo matrizes de todos os fenômenos religiosos modernos. Haveria então uma época axial, de um eixo, e esse eixo é a perspectiva de que a vida tem um sentido que transcende a própria vida, ou que transcende a própria natureza. Há um ideal, há uma possibilidade de se fazer história além dos simples fatos ditos naturais. Entre os gregos é a contemplação de uma ideia. Nos termos de Platão, a ideia arquitetônica, a arquitetação de um mundo ideal que nós, por nossas ações, podemos alcançar. Para os judeus e depois para os cristãos, é a ideia de que nós podemos construir uma história diferente da natureza, independente da natureza, a partir de um relacionamento com o Deus único, com Yahvé, nos termos judaico-cristãos.
O ser humano, portanto, não vive nessa perspectiva hebraico-cristã, inicialmente vou chamá-la de linear, não vive uma cronologia cíclica. Naquela expressão que Mircea Eliade chamou de eterno retorno. Tudo que é, um dia não será. Porque tudo vai começar de novo. Porque a ideia de uma história cíclica não contempla a noção da liberdade humana. E esse é um fator decisivo na vida pessoal, na vida nacional. Israel, nesse sentido, a religião de Israel, nesse sentido, é profundamente revolucionária. Coloca o homem, o ser humano, num novo momento da sua experiência, na celebração do dom da liberdade. Toda a ideia teológica hebraico-cristã está fundada na noção de liberdade, não de dependência da natureza, não de repetição das estações naturais. Quando promete, por exemplo, esmagar a serpente, Gênesis 3, Deus gera na alma humana a noção de esperança que se realiza na história. No Novo Testamento, nós vamos perceber que essa esperança se realiza na história e depois da história, como procuraremos mais adiante melhor aclarar. A história é o terreno da liberdade humana. Por conseguinte, a história é o território da responsabilidade humana. A história, então, é liberada do seu casulo natural para prosseguir a partir daquilo que o homem medita, daquilo que o homem pensa. O homem, então, é liberado da natureza para ser livre para Deus. Ele é posto por Deus no caminho do grande objetivo que aos poucos o Antigo Testamento e mais claramente o Novo Testamento, Jesus sobretudo coloca da vida, que é a realização do reino de Deus. Marcado sobretudo pela justiça, vivenciada na liberdade, acontecida no plano da igualdade entre os seres humanos, numa espécie de sonho que ninguém cantou com tanta beleza como o profeta Isaías, no capítulo 65, verso 17 a 25. Aquele texto em que ele fala do novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, em que ele diz que as pessoas que plantassem comeriam do que plantaram. Até hoje isso não se realizou. Que as pessoas morariam nas casas que construíssem. Até hoje isso não se realizou. E ele diz, um pouco mais adiante, que o cordeiro e o leão iriam se alimentar juntos da mesma palha, no mesmo coxo. Isso também ainda não se realizou. É para lá, assim cremos, que nós marchamos. A história vai para lá. Como a história vai para lá? Se o homem não quiser. O Novo Testamento começa quando Jesus, então, dá o seu grito. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou para realizar a promessa de que a história tem um sentido e vai acontecer através de Jesus. Nesse sentido, é por essa razão que a história do Novo Testamento não termina com a cruz.
mas termina com a ressurreição, que é um fato duplo. É a ressurreição e a ascensão. Quando dizemos ressurreição, estamos incluindo também a ascensão. Se terminasse na cruz, seria a derrota da esperança. Conquanto ali estivesse o nosso perdão, a nossa redenção, a nossa remissão, para que viveríamos? O que é que nós íamos realizar? Qual o projeto das nossas vidas? É a ressurreição que nos fala de um novo corpo, nos termos do apóstolo Paulo, de um corpo glorificado, que não é o nosso, mas será um dia ainda o nosso. A morte de Jesus, as suas palavras, os seus milagres, juntos com a sua ressurreição e ascensão, ressoam como fato final da história. Ao mesmo tempo, Jesus é o alfa, e ao mesmo tempo ele é o ômega. Ele inicia a história dando-lhe um sentido. Ele termina, conclui esta história. Um autor holandês chamado Nordmans escreveu o seguinte: nós fomos libertados da natureza pelo nascimento de Jesus. Olha que imagem linda que ele faz. Assim como o menino Moisés foi libertado dos crocodilos do Nilo. E fomos postos nas mãos do Espírito Santo e da história. Assim como o menino Moisés foi posto nas mãos de sua irmã Miriam. Ou seja, Moisés não foi apenas salvo das águas. Ele foi salvo das águas para um propósito. Nós não somos apenas salvos do pecado. Nós somos salvos do pecado para um propósito. A nossa vida, portanto, tem um propósito. A história tem um propósito. Ela marcha sempre para frente. Nesse sentido, não mais cíclica, a história é linear. Esse conceito é muito importante. É curioso que mesmo no mundo secular, todos nós temos a ideia que nós estamos progredindo. Nós, inclusive, cunhamos uma palavra, moderno. Moderno quer dizer o seguinte: não é apenas aquilo que é de hoje, ou de erno, mas aquilo que é melhor do que o antigo. Então, quando um carro tem umas certas formas, a propaganda diz, design moderno. Isso não devia dizer nada, mas nos diz que é melhor do que era antigo. O antigo era feio, esse agora é bonito, ele é moderno. É assim o ser humano, indicando, portanto, claramente a ideia de que nós sempre fazemos melhor hoje o que fizemos ontem. E tem inclusive uma dimensão cronocentrista, isto é, nós achamos que o nosso tempo é melhor que o tempo passado, porque estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos progredindo. Entre os alemães no século XIX, alguns teólogos chamados liberais desenvolveram isso de maneira muito clara quando disseram que pela educação, conhecimento / educação, o homem iria se emancipar das suas dificuldades, das injustiças deste mundo, e o homem iria estabelecer o reino de Deus na terra. E um autor muito interessante, ele disse que Jesus não precisará mais voltar, porque nós fomos a ele, nós ascendemos, pela palavra dele incluída em nós, nós ascendemos de um certo modo que a parousia, isto é, a volta de Jesus Cristo, não é mais necessária. Ora, esse é um conceito bastante progressista, mas observe, muitas vezes nós oramos assim: Senhor, nós queremos
pregar o Evangelho ao mundo todo, para que o mundo melhore, para que o mundo seja bom, para que o mundo seja justo e o seu reino se estabeleça. É uma outra forma de otimismo. Se para o secularista alemão, o reino de Deus seria construído pela beleza do engenho humano, para o otimista do Evangelho, será construído pela pregação do Evangelho. São dois adversários no campo ideológico, mas que desenvolvem o mesmo raciocínio. Como se o reino de Deus, a consumação do reino de Deus, a realização do reino de Deus, fosse obra das mãos humanas. De certo modo, ambas as visões são esforços para excluir a Deus como diretor do processo da consumação da história. Ambos colocam sobre os humanos ombros a tarefa de construir o reino de Deus. Quando Jesus nos pede para que nós oremos pelo reino, peçamos pelo reino, anunciemos o reino. Em nenhum momento, Jesus diz que nós implantaremos o reino de Deus na terra. Quando ele é perguntado sobre a hora de sua volta, ele disse: eu não sei. Aquela hora só o Pai sabe. É bom nós refletirmos sobre aquilo que nós dizemos, o modo como nós pensamos. Quando Jesus disse então, o reino de Deus chegou, e quando ele começa a evangelizar, isto é, a ensinar, a curar e a pregar, muitas pessoas se encontram com Deus. O reino de Deus foi se ampliando e tornadas verdadeiras as suas perspectivas para aquelas pessoas que foram transformadas. Mas ao mesmo tempo, ainda ao tempo de Jesus, embora os cegos vissem, os que foram curados, muitos cegos continuaram cegos. Muitos coxos permaneceram coxos. Muitos mudos continuaram sem falar. Muitos surdos permaneceram sem ouvir. Quando nós lemos o capítulo final de Marcos, nós nos defrontamos com um texto muito difícil, porque ele diz que aqueles que crescem em Deus pegariam em serpentes e não seriam mortos. Ali, o autor arrola a palavra de Jesus para dizer coisas que deveriam acontecer a todos aqueles que seguissem a Jesus. No entanto, os seguidores de Jesus morrem, ficam doentes, enfrentam dificuldades tremendas, muitas vezes se desesperam. Foi então o mal vencido por Jesus? O reino de Deus foi de fato estabelecido por Jesus? O reino chegou? Nós vivemos esse drama. Permanentemente nós, como cristãos, leitores da Bíblia, homens e mulheres de oração, convivemos com esse drama. A maldade em forma de desemprego, em forma de doença, em forma de decepção, acompanha as nossas vidas. Não estamos imunes a uma economia devastada, a uma violência generalizada. Não temos nenhuma garantia que não seremos afetados por essas coisas. Isso gera em nós uma dificuldade. Diria até mesmo que algumas pessoas abandonam a fé por terem recebido uma promessa do Evangelho que acabou na sua vida não se realizando. É
bem conhecida, portanto, a fórmula felicíssima de um autor chamado Oscar Cullmann, que cunhou uma expressão belíssima em duas palavras paradoxais: já versus ainda não. O reino de Deus chegou, mas ainda não se realizou, ou não se consumou, ou o reino de Deus está em processo. E durante o processo da realização do cume deste reino, coisas ruins ainda acontecem. Colocando nos termos de uma luta cósmica, podemos pensar então que aquela promessa que Deus faz ainda no jardim do Éden, de que o filho de uma mulher esmagaria a serpente. Quanto tempo esperaram? Jesus Cristo veio. O que ele fez com a serpente? Esmagou-a. Esmagou a cabeça da serpente. Mas a serpente ainda se agita. O período, portanto, da história que vivemos é o período em que o rabo da serpente se movimenta. Ou, nos termos bem naturalistas, a serpente está estrebuchando, mas já teve morte cerebral. Só o seu corpo se movimenta. Esse é o período da história que nós vivemos. É uma imagem para nós entendermos por que, se Cristo tendo vindo, inaugurado o seu reino, ainda estamos sujeitos àquelas coisas antes do reino de Deus. Aos medos, às lágrimas, às dores, aos choros. É muito importante. Se nós não entendermos isto, nós vamos ter muita dificuldade de continuar sendo cristãos. Porque há muitas promessas que não acontecem ainda. Se é verdade que há muitas promessas que nós já experimentamos na nossa própria vida e muitas que vamos experimentar, ainda seremos sujeitos ao pior dos inimigos, a morte. Jesus venceu a morte dele, mas não venceu a nossa. Jesus vencerá a nossa morte, mas temos que passar por ela. E quando a passarmos, a morte será derrotada, mas temos que passar por ela. Nesse sentido, o reino de Deus não é uma utopia. Nesse sentido, o reino de Deus já começou a acontecer. E nós fazemos parte dessa história. A história do reino de Deus. Eu vou parar por aqui, nesse tópico da tensão do reino, e vou então prosseguir, como eu disse, na outra semana, porque eu quero falar de algumas palavras para entendermos o significado cristão da história, que são projeto, a história é um projeto de Deus, presciência, que não deve ser confundida com determinação ou determinismo, providência, Deus é provisional ou providencional, convivência e convergência ou consumação. Por agora, me atenho, portanto, a reafirmar, primeiramente, que a história do ser humano é a história da liberdade, que inclui a noção, muitas vezes confundida por nós, de responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade. Ou seja, uma liberdade irresponsável não é liberdade. Quero, nessa visão, dizer que a história marcha. E Jesus colocou um ponto central na história com o seu nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão.
Em Jesus, nós temos a história se realizando. A história como Deus projeta. A história é um projeto de Deus. Uma pergunta que todos nós fazemos é: por que Deus criou o mundo? Para esse momento agora, quero dizer que nesse momento, o projeto de Deus é a redenção do mundo. Nesse sentido, Ele nos chama para ser os seus parceiros. A história tem um sentido. E o sentido da nossa vida se realiza quando começamos a participar daquilo que Deus faz no mundo. Quando nós participamos daquilo que Deus faz no mundo, nós estamos em harmonia com Deus e com o seu projeto. Quando nós fazemos aquilo que nós achamos certo para o mundo, nós temos harmonia com o mundo em que vivemos. Por isso a nossa escolha deve ser sempre nos tornar parceiros e parceiras de Deus na redenção da humanidade. Não foi para isso que Deus criou o mundo. Para que tratássemos a natureza de modo errado, os animais de modo errado, os seres humanos de modo errado. Deus criou o mundo esperando que houvesse harmonia entre a criação humana e a criação da natureza, entre a criação humana e a animália. No exercício de nossa liberdade incompreendida, esquecida a nossa responsabilidade, nós não temos cuidado da terra, não temos cuidado dos animais, não temos cuidado do outro, não temos cuidado sequer de nós mesmos. Esse não é o projeto de Deus. Mas Jesus é aquele que reconcilia a cada um de nós com Deus. Então nos coloca numa jornada, numa história que Deus escreve e da qual nós somos parceiros. Quero repetir, na próxima reflexão eu vou citar um pensamento tragicamente muito aceito, segundo o qual não há sentido algum para a história. Há um teólogo chamado Rudolf Bultmann, inclusive, que disse isto. A história tem o sentido que nós lhe damos, porque em si mesmo ela não tem sentido. No entanto, quando nós lemos o apóstolo Paulo, e lemos hoje aqui nesse culto, ele dizendo que Jesus, tendo se humilhado, humilhou-se até a morte na cruz. Mas ele foi exaltado soberanamente, vírgula, para que ao nome de Jesus, um dia, quando a história se consumar, quando o reino de Deus se realizar de modo completo, todo joelho se dobre. Portanto, a história marcha para Cristo, quando Ele será tudo em todos. E nós só podemos ver isso com os olhos da fé. Graças a Deus. A graça nos concede o privilégio e a oportunidade de olharmos para a história como Deus vê. E a Bíblia nos ensina como Deus vê a história. Sim, a história jaz no maligno, temporariamente. E nós somos chamados a nos juntar ou ao maligno ou a Deus. E graças a Deus nós escolhemos nos juntar a Deus, que está escrevendo com a nossa cooperação uma história.
Num livro muito interessante, que infelizmente não está em português, mas que eu tive acesso numa versão eletrônica em espanhol, de um autor holandês chamado Luiz Berkhoff. Ele diz que a obra missionária é o modo pelo qual nós participamos da consumação do reino. Uma vez que a tarefa do missionário é levar adiante os valores do reino de Deus. Ou seja, todos nós somos chamados à missão. A missão de levar adiante os valores do reino de Deus. Não quer dizer com isto que nós implantemos o reino. O reino é do rei. E nós nos juntamos a ele. Porque Deus faz coisas através de nós. Isso é um conceito. E faz coisas também sem nós. Quando ele quis libertar o seu povo do cativeiro, ele usou Ciro, um pagão, que adorava a muitos deuses. E a Bíblia chama a Ciro de Messias, enviado de Deus. Já que Deus faz, às vezes sem nós, vamos nos juntar a Ele, para que Ele faça conosco. Eu espero, meus irmãos, com esse tema assim tão tocante, digo aos irmãos que esse foi o primeiro tema com que me preocupei na vida, na minha adolescência. Desde então, eu leio tudo que existe sobre o assunto teologia da história. Estou tentando pela primeira vez em público fazer uma síntese disso. Muito mal feita, eu devo dizer aos irmãos. Estou insatisfeito com a minha síntese, espero melhorar. Porque é com esse arcabouço teológico que nós tomamos as nossas decisões. Nós oramos ou não oramos segundo a teologia da história que nós temos. Nós oramos dessa forma ou de outra forma, segundo a teologia que nós esposamos. Como é que Deus age? Como é que Deus faz? Qual é o meu lugar, o nosso lugar, nesse fazer, nesse agir de Deus, neste reino de Deus? Que Deus nos ajude a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Tem um monte de vídeo que a gente já fez. Talvez a sua dúvida e a sua pergunta já está respondida aqui. Então você pode também assinar o nosso canal do YouTube para você sempre receber as atualizações dos novos programas.